Gilberto, bom dia. Sou Augusto, Tânia, Augusto, bom dia, seu Augusto. Tânia, Cleison. Cleison, bom dia a todos. E hoje realmente um bom dia, ensolarado. E compartilhando, hein, gente? Gilberto, bom dia. Qual que é o título? Corrida para a perfeição. Caroline, Caroline, bom dia. texto. 1 Coríntios 9, 24 e 27. A André Renault, presbítero Adilson. Andréia Renault, bom dia. Presbítero Adilson, bom dia. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao 27. E hoje está realmente um belo dia. Xande, Dona Edna. Xande, bom dia. Dona Edna. Xande, professor de teologia. A André Renault, deu bom dia. André, o Edson Samuel. Isso, Andréia, Edson e Samuel. Samuel, cabelo cacheado. Sou Oswaldo. Olha aí. Bom dia, Oswaldo. Vamos aí. Vou caminhando alegre pro céu. Michele Freire. Michele Freire. Bom dia, Michele. Miriane, Dona Miriam e seu Ferreira. Miriane, Dona Miriam e seu Ferreira. Eduardo. Olha, Eduardo. Marcos Juscelene. Marcos Juscelene. Bom dia. Jamile. Jamílio Gabriel. Tu vai na igreja antes. Gabriel. Jamílio Gabriel. Jamile Gabriel. Juscelene e Marcos. Da tribo de Benjamim. Ana do Raulê. Ana, bom dia. Ana do Raoni. Jaque. Jaque. Gilberto Schweitzer. Fátima. Fátima.
Bom dia, Fátima. Uberlândia Lopes. Senti sua falta, Uberlândia. Mídia. Dona Terezinha. Dona Kátia. Kátia. Uberlândia, um abençoado dia para todos os irmãos, graça e paz. Graça e paz, Uberlândia. Tem muita gente entrando que não está passando aqui. Todo mundo que está entrando aí, bom dia, sejam bem-vindos. Compartilhando, gente. Vamos compartilhar. Hudson Freire. Hudson Freire. Hudson Freire, bom dia, seja bem-vindo. Isadora Schweitzer. Olha, Isadora. Isadora Schweitzer. Reinaldo Ribeiro. Reinaldo Ribeiro. Irene Silva. Irene Silva. Sejam bem-vindos. Bom dia para todos. José de Arimateia. José de Arimateia. Bem-vindo, José. A Jade já compartilhou, a Michelle já compartilhou. É só compartilhar. Vai que vai. Wellington, bom dia, está dando graças e paz, bom dia meus amados irmãos e irmãs, um grande abraço. Bom dia, Wellington. Reverendo Wellington, presidente do presbitério, pastor da Igreja Presbiteriana de Brusque. Isso aí, Wellington, tamo aí, hein? Fala, Getúlio. Joaquim Antônio Neto. Joaquim Antônio Neto. Bom dia para todos. Bem, meus irmãos, vamos dar início, portanto, a nossa escola dominical nesta manhã de domingo, domingo abençoado, um belo dia de sol. Vamos iniciar, então, com uma oração. Oremos.
Deus eterno, te louvamos por essa manhã maravilhosa, ó Pai, porque a tua graça que nos assiste tem nos permitido estudar a tua palavra. Pai eterno, pedimos a tua bênção nesse momento para a exposição da verdade registrada nas Escrituras e que ela, Senhor Deus, venha influenciar pessoas para a salvação. E para nós que já estamos salvos, que venha nos edificar e nos exortar e nos ensinar o caminho que devemos de andar. Pai eterno, ajuda-nos, ó Deus, nesses períodos, e mais uma vez nós clamamos a Ti, que Tu, Senhor Deus, tenha misericórdia, e assim, ó Pai, permita o Teu povo se reunir de novo no Teu santuário. Ajuda a Tua igreja espalhada no mundo, com o Teu cuidado, como tens feito até aqui. Dê a nós, ó Deus, o entendimento, dê a nós a compreensão, iluminando-nos, ó Deus, através da Tua palavra. Nós te louvamos em Cristo, ó Deus, por todos esses privilégios concedidos por Ti. No nome glorioso dele nós te pedimos e agradecemos. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos abrir a palavra de Deus registrada lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. É a 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler 4 versículos. O versículo 24 até o versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao 27, nos diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis vós os que correm no estádio? Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo faz aqui uma comparação da vida cristã, da caminhada cristã, com uma corrida em um estádio, onde existem muitas pessoas assistindo. E ele então pega essa figura e ilustra o pensamento que ele tem a respeito da nossa caminhada cristã e vai definir aqui alguns pontos que ele comparou com a corrida. E a busca da perfeição, a corrida da perfeição, né? A caminhada para a perfeição. Porque esse é o objetivo do Evangelho. Porque a palavra de Deus traz no seu conteúdo o objetivo de santificação do crente. Por várias razões, somos salvos, mas Deus, na sua infinita sabedoria, deixou a igreja aqui com a responsabilidade de fazer essa caminhada, de correr em busca da perfeição, de buscar a perfeição, porque a igreja é a evidência da palavra, e a palavra exige e revela santidade. Então, com certeza nós temos que estar constantemente em busca. E existem algumas regras essenciais, alguns princípios essenciais que são necessários para que possamos realmente alcançar a meta que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja. E realmente é uma meta que exige uma busca muito intensa, muito esforço. E essa semana ainda eu conversava com algumas pessoas, eu tenho observado a igreja nesse período de pandemia, fora do período da pandemia, perdendo um pouco dos seus compromissos, de sua vontade de santidade, de sua vontade de santificação. Há muito pouco esforço nesse sentido, nessa direção.
A coisa está caminhando para um lado de um evangelho, de uma vida espiritual light, né, com um punhado de liberalismo no meio. Muitas coisas começam a ser toleradas pelos servos de Deus, e assim vão se distraindo, vão enfraquecendo, tirando do seu coração, ofuscando o alvo que está à sua frente, não conseguindo chegar, alguns desviando, outros caindo pelo caminho. Por que isso tudo? Porque, de fato, estão desviando os olhos da perfeição. O Evangelho exige muita renúncia, muito esforço, e tem certas pessoas no período de hoje que não estão dispostas a pagar esse preço. Portanto, é melhor viver um Evangelho mais tranquilo, um Evangelho que, né? Eu vou na igreja quando quero, dou meu dízimo quando eu quero, faço da vida espiritual aquilo que eu quero. Só que as Sagradas Escrituras vêm nos ensinar que não é como eu quero, é conforme Deus quer, é conforme o Espírito Santo orienta através dela. Porque se for conforme nós queremos, pode ter certeza que não iríamos alcançar o objetivo. E nesse instante, portanto, nós vamos descobrir, vamos estudar algumas coisas a respeito disso. Paulo, lá em Filipenses, ele vai deixar alguma coisa clara. Ele diz assim, ó, não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Você olhe bem para a vida de Paulo e observe bem essa frase. Não que eu, Paulo vai dizer, já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Mas não é porque ele não tinha alcançado e nem tinha recebido essa perfeição que ele parava, ele vira e diz assim, ó, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não é o fato de nos avaliarmos e às vezes pecarmos e às vezes fracassarmos em algumas questões que desanima. Ele diz assim, eu sei que não alcancei, eu sei que não cheguei lá ainda, mas uma coisa eu faço. Ele fala, uma coisa eu faço, prossigo para conquistar. Não é porque eu vacilei aqui que eles vão desanimar, vão afastar, não. São desafios que se apresentam diante de nós. E como bons lutadores, bons corredores, os desafios que aparecem diante de nós são desafios para nos aperfeiçoar, são desafios que vão nos trazer uma nova conquista, só que tem coisas em nós que nós vamos ter que persistir. A persistência é o alvo, a persistência é aquela vontade, a intenção de chegar lá. E não tem nada que faça desistir. Nós vamos observar isso já no primeiro ponto, quando no versículo 24 nós vamos ler. Não sabeis vós que correm nos estados todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Bem, a primeira coisa que nós vamos observar é levar uma vida espiritual a sério. Se você pegar um esportista, um atleta, ele não vai ser campeão se ele não levar aquele preparo para correr a sério. No mundo dos esportes, ninguém que leva na brincadeira é bem sucedido. Tá? E na vida espiritual, identicamente. Nós não podemos dizer assim, não, eu não vou levar muito a sério. Pode ter certeza que vai cair. Vai cair. É o que a Bíblia ensina para nós. Então a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar aqui é que, de fato, a corrida, para que alcance o seu objetivo, ela tem que ser levada a sério. Muito a sério. E, por incrível que pareça, tem muitas coisas que não estão sendo levadas tão a sério. Não é? Tem coisas que parece que podem ser substituídas, que podem ser esquecidas, que não há necessidade de se fazer. Mas não se engane. Quem não levar a sério, e muito a sério, os princípios estabelecidos, as normas estabelecidas, com certeza não vai alcançar. E uma outra questão é a dedicação e esforço até o limite. Isso mesmo. Se você tem no seu coração um objetivo a alcançar, então seja determinado, viu? Seja determinado a vencer os obstáculos.
E uma das coisas principais que nós temos que ter é nos esforçar até o limite. Às vezes eu fico observando que as pessoas se esforçam, mas aí quando começa a surgir alguns problemas, elas não dão mais tanto valor assim. Porque parece que estão lutando em vão, que não tá indo bem e que as coisas não vão bem. Então ela desiste, mas acontece que para você ser vitorioso é necessário muito esforço, e esforço até o limite, até conseguir. Essa é a realidade. Até conseguir. Todos têm que ter a mesma dedicação e esforço como aqueles que são vitoriosos. Quando Paulo diz aqui assim, olha, todos correm, mas um só leva o prêmio, não quer dizer que todos os crentes que estão buscando santidade, só um vai conseguir, não. O que ele está dizendo é que esse um que conquista é o exemplo para todo aquele que está correndo junto com ele. Por que ele conseguiu? Ele conseguiu porque ele se esforçou. Ele conseguiu porque ele se dedicou. Foi obstinado a alcançar. E o que Paulo está dizendo aqui, só um leva o prêmio. Quem leva o prêmio? O que mais se dedica. E, portanto, a palavra de Deus deixa muito claro para nós, que seja o exemplo para todos nós não viermos a desistir. Todo crente, todo mundo que correr, se esforçar, como aquele ganhador, como aquele que ganha o prêmio, tá? Que todo aquele que conquista a vitória, praticar do mesmo jeito, todos nós vamos conseguir. Ele é apenas um indicador, ele é apenas um exemplo. É isso que Paulo está nos ensinando aqui na sua palavra. Por isso que temos que ter a mesma dedicação e esforço que o outro tem. Eu costumo ouvir muita coisa na igreja. Olha, tem crente que tem uma oração muito forte. Vai lá, igreja de crente parece que tem aquelas benzedeiras, né? Você vai lá, leva lá pro irmão lá, com o irmão, a irmãzinha lá ora para você vai ficar bom disso aí. Da onde tirou isso? Da onde que Deus só ouve a irmãzinha? Deus ouve todo aquele que for buscá-lo de coração sincero. Exatamente isso. Tá? E todo aquele que se tentar ser santo, buscar a santidade, Deus vai ajudar. Ele é o nosso ajudador, o Espírito Santo está aqui para isso. O que depende de nós? Esforço, vontade, querer, dedicação. Quando eu falo de dedicação na igreja, a impressão que nós temos é que as coisas estão se tornando muito fraca, meus irmãos. É por isso que Jesus disse, na volta dele, porventura encontrarei fé na terra. É verdade, mas não está falando para o mundo não, está falando para a igreja. O mundo não tem fé não. O amor de quase todos se esfriará. Os irmãos estão achando que é o amor do mundo? Não, não. É da igreja de novo. São alertas ao esfriamento. Viu? Ao esfriamento, ao abandono da fé, ao abandono do esforço. E a cada dia mais, o mundão está aí influenciando e mudando, e as pessoas prestando atenção e se envolvendo, né? Quantas vezes, dia de culto, é dia de shopping, é dia de festança, é dia de culto, é dia do Senhor, vamos nos esforçar. Vamos comemorar no outro dia e vamos nos dedicar, é dia do Senhor. Não é que Deus precisa desse dia, não é nós que precisamos. É nós que precisamos descansar na presença de Deus e meditar na palavra. Porque essa é uma corrida difícil, não fica pensando que é fácil, porque não é não. Se empenhar com toda a força intelectual, espiritual e física. Estão lembrados quando Jesus Cristo disse, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Por quê? Porque qualquer uma dessas áreas na nossa vida estiver fora, ela atrai a outra. Ninguém pode dizer assim, eu me dedicando espiritualmente, estou me dedicando espiritualmente, mas fisicamente não estou me cuidando. O que é isso? Vai afetar. Nós temos que tomar cuidado quando Jesus avisa lá no Getsemane para os seus apóstolos. Vigiai e orai, vai não cair porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Carne ali não é a mesma expressão de sax do grego, não. É físico mesmo, o corpo é fraco, é cansado. Nós temos que vigiar porque a canseira e todo o esforço físico necessário, tá? Tem que estar preparado. É disso que Paulo está falando aqui. Nós temos que estar preparados, nos dedicar a uma vida cristã
realmente que envolve isso tudo. Vida intelectual, temos que estar estudando, temos que estar atualizado. Não é qualquer coisa, o anticristo está chegando. Meu Deus do céu, vai acabar o mundo. Não, deu a pandemia, agora acabou. Nós estamos vendo sinais da volta de Cristo acontecer. São sinais mesmo. Mas não é o da volta ainda. É necessário passar por esses períodos. Portanto, intelectualmente, nós temos que estar altamente preparados. Espiritualmente, conhecendo a Bíblia. Deixando ela nos influenciar. E fisicamente preparado também. Viu? Um rapaz falou comigo que estava estudando a Bíblia de noite, não conseguia estudar mais, porque ele começava a estudar a Bíblia de noite e ia dormir. Você pode parar. Eu deito e começo a orar, e durmo, pego no sono. Não tirou isso. Você está conversando com Deus, irmão. Já imaginou você conversando com uma pessoa e dormir conversando? Como é que vai ser isso? Tem que tratar essas coisas com seriedade. Momentos de oração é momentos de oração. Quantas vezes chegamos em casa cansados, aí acha que já pode pegar a Bíblia e ler, não vai pegar a Bíblia cansado, não, porque você não vai entender nada. Vai confundir tudo. Portanto, descansa. Te esforça fisicamente em dia. Pronto. Porque se não for assim, com certeza nós não vamos absorver. Porque a mente do homem não consegue absorver. Nós não conseguimos raciocinar 3, 4 coisas de uma vez e servir a Deus. Portanto, meus irmãos, é correr para vencer. Corra para vencer. O objetivo é vencer, não é ser derrotado, é vencer. Viu? Temos que correr. E para correr tem que estar preparado. Tá? Por isso que ele diz assim como aquele um que é vitorioso, só um que alcança, sabe quem é que alcança a vitória? O mais preparado. E todos nós temos que nos preparar. Estar pronto. Não é ficar dizendo assim, poxa vida, fulano de tal é muito crente, hein? E tu é o quê? Hein? Não é crente não? Ou tá levando a vida de descansado, achando que vai se amadurecer? Hã? Não, não vai não. Para amadurecer tem que se esforçar. Tem que experimentar. Tem que caminhar junto. De vez em quando tropeça, cai, não desanima, levanta e continua. O Espírito Santo está ali para nos ajudar a fortalecer, pegar pela mão, levar. É assim mesmo que funciona. Pedro andou até próximo de Cristo sobre as águas, fraquejou, Jesus Cristo pegou ele pela mão, levantou e trouxe ele de volta para o barco. Porque fraquejou. Mas Jesus estava onde? Perto. Não tem desistência não. Viu? Nós somos aquele que garra e vamos mesmo. E todo mundo junto, hein? Se um lá no meio lá começou a... Nós vamos lá pegar ele. Porque isso que é o esforço. É a comunidade e a igreja junto, unida. Né? Nós somos unidos a muita coisa. Mas quando se fala de ser unido, em ajudar, em perceber, em descobrir, saber a tristeza do irmão e ajudar aqui e ali, é aí que nós temos que mostrar a nossa unidade. Por isso, meu irmão, bota uma coisa no seu coração. A nossa corrida é para vencer. Somos derrotados, não. Paulo diz que nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que campeões, somos bicampeão. O segundo ponto interessante que nós temos aqui é que temos que observar uma disciplina rigorosa. O versículo 25 e 27 ele vai falar sobre isso. Uma disciplina rigorosa. Todo atleta em tudo se domina. Aquele que para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que quer dizer isso? Bom, primeiramente ele está falando de um esforço de observar uma disciplina rigorosa. Rigorosa. Esses dias atrás eu estava vendo aí o treinamento no Exército de Tropas Especiais e tem coisas lá que parece que é covardia. Mas não, o camarada tem que ser preparado. Viu? E muito bem preparado. Porque para onde ele vai, não tem moleza. O campo é de batalha, é de luta. O inimigo é feroz, é forte. E muito forte, cheio de estratagema. Viu? Ele tem um exército de demônio para tentar. Para impedir, para criar obstáculo. Para satisfazer a carne. Para desviar espiritualmente. Exatamente isso. O que acontece? Observe uma disciplina rigorosa.
Nós temos que ter conhecimento do nosso inimigo. Só ganham as batalhas quem conhece o inimigo. Como ele age, como ele fala. O apóstolo Paulo diz assim, olha, isso não nos é desconhecido. Nós conhecemos os desígnios do diabo. O Espírito Santo ensina a igreja dele como é que ele age. Jesus, o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, mandou registrar os atos dele. A igreja tem que aprender como é que ele age, quem é ele, como faz. É extremamente sábio. O Senhor Deus disse isso para Daniel. Ele é mais sábio do que tu. Tu só vai ser mais sábio do que ele, evidentemente, porque eu sou contigo. Então aprenda uma coisa. O inimigo não é para brincar com ele. Tá? Nós temos um inimigo letal. Viu? Inimigo, ele nos odeia. E tem muitas estratégias. É tantas estratégias que Paulo está escrevendo a Timóteo, está falando o quê? Usar o quê? A armadura de Deus para entrar nessa luta. Com o escudo da fé. Lembra lá? Tá pensando que é molezinha? Tá pensando que é chegar lá e entrar e lutar com quem? O inimigo é terrível. Extremamente forte. Observe uma disciplina rigorosa. A primeira dela é desenvolver um domínio próprio, que vem do Espírito Santo. Ele vai dizer aqui o quê? Olha lá, ó. Que tudo se domina. Domínio próprio. Nós não temos isso não, hein? Tem que buscar no Espírito Santo. Se deixar por nossa conta, nós não dominamos em nada. Nós nos largamos, nos entregamos à carne. Pecamos mesmo. Porque esse domínio procede do Espírito Santo. Daí vem a disciplina. Tá? Uma disciplina rigorosa. Nós estamos expostos. Mas lembre-se sempre, na nossa caminhada em direção ao céu, em direção ao Senhor Deus, tá? Que Jesus Cristo mostrou direitinho como é que nós devemos chegar lá. É uma caminhada difícil, mas é uma caminhada com sucesso, garantida vitória. Eu venci o mundo. Jesus deixou bem claro. E uma outra característica interessante, tá? Para podermos alcançar, nós temos que ter uma disciplina que nunca devemos perder de vista a linha de chegada. Paulo deixa isso claro, né? Nunca perder de vista a linha de chegada, tá? Por quê? Porque todo atleta, tá? Todo atleta, quando corre, ele só consegue chegar enquanto ele estiver vendo a linha de chegada. Ouviu? Porque se ele olhar para o outro lado, ele desanima no caminho. Agora, a linha de chegada está lá, o pódio está lá. Vamos nós, ué. E corre, hein? Tem que correr. Muito esforço, muita luta. Sempre vendo a linha de chegada. Esmurrar de forma a não bater no ar. O que Paulo está dizendo aqui, eu esmurro, mas não é em vão, não. Não estou dando soco se não tivesse um alvo na minha frente, não. Mas eu luto e dou murro, não é no ar, não. Eu dou murro e acerto o alvo. Aqui já está vendo uma imagem do boxe. Viu? O boxe, ele não dá, o boxeador não fica dando soco no ar, não. Ele tem que dar soco certeiro. Atingir o alvo. Porque se ele não atingir o alvo, ele vai levar de volta. Por isso Paulo está dizendo aqui, eu não dou soco no ar, não. Eu desfiro soco em vão, não. Não fica aí brincando, não. Eu estou preparado para acertar o alvo. Viu? É assim que nós temos que olhar. É assim que o Paulo está olhando aqui. Tá? Com precisão e habilidade. Não fico dando esmurro. Não luto em vão. Né? Eu não corro sem meta. Tá? Não, ele tem uma meta. Ele tem uma linha de chegada. Ele não está fazendo nada para que não vai trazer resultados. Ele entrou no ringue para buscar vitória. Não foi para apanhar lá, não. O inimigo pode ser forte, mas lembre-se de uma coisa, crente preparado e enfrenta. Sabe como é que o Senhor Jesus Cristo enfrentou o inimigo no deserto? Com a palavra de Deus. Essa é a realidade. Eu quero ser vitorioso, quer ser? Então, busca na palavra. Porque de tudo aquilo que o diabo falou para Jesus Cristo no deserto, foi rebatido pela palavra. Transforme essas pedras em pão, se tu és o Filho de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Acabou. Não tem mais argumento. Não tenta argumentar. Você não use tuas palavras, usa as Sagradas Escrituras. Viu? Porque se não usar as Sagradas Escrituras, vamos ser derrotados. Lembra sempre disso. Né? Nunca deixa isso acontecer. Viu? Habilidade. Não dou soco em vão.
Eu tenho uma meta. Crente não vive dessa forma, como se não existisse nada. Não, tem meta. Desfere golpes certeiros, com habilidade, com precisão. Estudamos, buscamos, para termos precisão na hora que tiver que enfrentar o inimigo, sabemos onde nós vamos bater. Existem pontos fracos. E um ponto fraco, só tem um ponto fraco nele, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ponto fraco. É o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus eterno, todo-poderoso. Ninguém chega perto não, hein? Já falei para vocês que o inimigo não tem medo do rebanho, mas quando fala do pastor do rebanho, aí acabou. Tiago fala lá, chegai-vos a Deus e o Senhor chegará a vós outros. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por que o Tiago fala antes? Chegai-vos a Deus. Primeiro chegai-vos a Deus. Viu? E ele se chegará a vós outros. Aí na frase seguinte, e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não houve uma inversão. Por que não houve inversão? Porque é necessário estar preparado primeiro com Deus. Aí o inimigo vem, o que ele vai ver? Cristo. Quando ele vê Cristo, ele sai fora. Isso ele está preparado. É ver Cristo na minha vida. É ver Cristo na vida da igreja. Essa é a corrida. Esse é o objetivo. Essa é a disciplina, uma disciplina rigorosa. Vai na igreja hoje, meu irmão. Sim. O sol quente, ele é capaz de olhar uma nuvem escura lá em cima, você vai chover demais hoje, não vou não. Acha que isso aí é disciplina rigorosa? É debaixo de chuva que nós vamos aí. Crente não é feito de açúcar. Ana, temos que ir. Presta atenção, nós somos meio fracos, nós precisamos de treinar, hein? Se preparar. Quem já lutou, quem correu, quem foi atleta um dia na vida, lembra sempre disso. Não é sentado no banco em casa dormindo que você vai conquistar ou vai dominar o próprio corpo. Não vai. O corpo pode ser dominado, disciplinado, tá? O corpo ele tem que ser preparado, porque senão ele também não reage não. Viu? É por isso que é muito fácil de ver com os olhar. O camarada passa correndo, mas correr é fácil. Vai lá. Vai lá para ver como é que é fácil. Sofrendo agressões físicas, lá em 2 Coríntios nós vamos ter uma lista de agressões físicas que o apóstolo Paulo recebeu. Não é verdade? E ele vai falar o quê? Sofri, lutei mesmo. Sofri, bateram nele, machucaram. Se você pegar lá, você vai ler lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ou 25. Viu? Sobre agressões físicas. Ele estava lá, desistiu porque apanhou, desistiu porque foi jogado para fora da cidade como um morto, desistiu porque teve que fugir de uma cidade pendurado num cesto. Nunca desistiu, nunca. Eu costumo dizer que o apóstolo Paulo era carne de pescoço, difícil de comer, difícil, porque era difícil de derrotar aquele homem. Porque ele tem Cristo preparado, lutava, aceitava desafio, vencia obstáculo. Ninguém conseguia calar a boca dele, chamaram de tagarela. Aquele crente que incomoda mesmo todo mundo, né? Não quer ouvir, mas vai ouvir. Ele grita bem alto. O Senhor Deus falou lá em Isaías 58:1. Ele diz o que lá? Ele diz assim, clamai a plenos pulmões contra os pecados de Judá. Ei, a plenos pulmões, grita bem alto pelo meio da rua. Foi isso que o Senhor Deus mandou o profeta Isaías fazer. Clame a plenos pulmões contra os pecados de Judá. Eles não querem ouvir? Lembra quando Paulo estava pegando o areópago lá e taparam os ouvidos porque não queriam ouvir? Mas nós não desistimos porque não quer ouvir, não. Nós falamos mesmo. Tá? Falamos. Autoridade por meio da prática. Quer ter autoridade, como Paulo tinha, nessa corrida, nesse critério, nessa disciplina rigorosa? Você só vai conseguir autoridade se tiver uma disciplina rigorosa na sua vida. Quando você falar, você é o exemplo dela. Porque Paulo diz aqui, para que eu não seja desqualificado. Não venha eu mesmo ser desqualificado daquilo que ele prega. Tem muita gente achando que pode simplesmente, tá, pregar uma coisa e viver outra. Não dá certo. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo vai falar sobre determinadas situações na igreja que ele é o exemplo. Olha para mim e sede imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele está falando assim, eu imito a Cristo, faça você o mesmo. Viu? É disso que nós estamos falando aqui, para se qualificar. Para se qualificar é necessário ser o exemplo da palavra, ser a evidência dela. A autoridade é essa que tem que acontecer já dentro de casa. Nossos filhos vão perceber isso. Quando você vai para a igreja é uma pessoa, quando sai da igreja é outra.
é desqualificado. A história da mulher que chegou com o caminhão de mudança na porta da igreja. Lembra lá? Aquela mulher que chegou na porta da igreja com a mudança. Aí perguntaram, por que você está fazendo aquilo? Eu trouxe minha mudança para a igreja. Por quê? Ah, não, porque o meu marido aqui, ele era o pastor da igreja. Porque o meu marido aqui é um homem santo. Oh, se você ouvir ele, agora eu quero ver vocês tolerar ele dentro de casa. Por isso que eu trouxe minha casa para cá, porque aqui ele é bonzinho. Não é assim que vive o crente, não, porque isso chama se desqualificar pela mensagem que entrega. Viu? Se você é crente, não desqualifique sua vida. Por isso que nós temos que ter disciplina rigorosa. Tá? Muito rigorosa. Para quando for pregar, servir de exemplo, quando a pessoa falar, você já sabe muito bem o que vai acontecer. As pessoas vigiam a nossa vida. Vigia mesmo, hein? Se ilude não. Não vá por aí batendo no peito que é crente, não, porque todo mundo quer saber. E vão saber, é só pisar na bola para ver. Estou pensando que o inimigo está dormindo? Ele está procurando exatamente essas falhas. Para nos desprezar. Para nos colocar em desprezo diante da sociedade. Para que a sociedade, ao olhar para nós, não valorize. Isso não é de nada. Só diz que é crente. Cuidado. Nós temos que observar uma disciplina rigorosa para evitar desqualificarmos pelo padrão de vida que temos. Isso é a corrida, e essa é a forma, tá, de buscar a perfeição. E sem desanimar. Sem desanimar. Meus irmãos, corra para vencer. Está vindo muita coisa aí para desanimar. Muita coisa no mundo hoje para tirar a atenção da igreja. Viu? Tenha critério, tenha disciplina rigorosa. O mundo, meus irmãos, não é um parque de diversão. O mundo é um campo de batalha para o crente. A igreja foi deixada aqui para lutar, para se esforçar. Esforço máximo. Até derramar sangue, como Paulo vai dizer lá, referindo-se a uma luta de boxe, e outro texto ele vai dizer, ainda não derramaste sangue. Quer dizer, aquela luta que ele vai lutar, e ele é atingido, ele é golpeado e desce sangue, mas ele não desiste, ele está lá, ele é de Deus, ele é de Jesus Cristo, está firme com o Senhor Deus, para ter vitória. Eu tenho visto tanta gente desanimada da vida espiritual, tanta gente pecando, achando que Deus é amor, a graça de Deus permite isso. Paulo, quando vai falar da graça de Deus e pecado, você sabe o que ele diz, né? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 1, não é para superabundar a graça que tem que superabundar o pecado. Isso não é assim para nós que morremos para o pecado, fomos sepultados com ele e ressuscitamos com ele. Lembra lá? Vai lá ler. Não, eu acho que agora nós estamos na graça, eu posso pecar com o Senhor. Ei, calma aí. Graça não quer dizer isso não. Quer dizer uma outra coisa, nós somos graças para ter vitória. Deus tem nos agraciado em sermos vencedores, em vencer os obstáculos, em vencer nossos pecados, em aplicar a nossa vida, a santidade, as virtudes de Jesus Cristo. A graça é isso, é para isso, não é para pecar mais. Autoridade por meio da prática. Corra para vencer, hein? Você não foi chamado para ficar na plateia, não. Não, só fica na plateia depois que partir, depois que morrer. Aí vai lá para cima. Quando o Paulo vai escrever, o Paulo, o autor aos Hebreus, escreve isso lá no capítulo 12. Lembra lá? O autor aos Hebreus, ele vai falar lá da corrida, que tem muita gente observando. Isso, mas aqui já foram. Você está aqui ainda, tem que se esforçar. E por fim, meus irmãos, como diz o texto, não pare até que cruze a linha de chegada. Não para. Você tem uma linha de chegada, você tem um alvo. Não desista antes. Quantas pessoas se desviaram da igreja? Quantas pessoas pararam pelo caminho? Quantas pessoas caíram pelo caminho e não voltaram mais? Não voltaram mais, irmãos. Viu? É triste de ver. O juízo está vindo aí, a volta de Cristo está por aí. Hein? Os acontecimentos, os sinais estão se intensificando cada vez mais. Eu fico imaginando o dia do juízo, uma pessoa que esteve na igreja um tempão, frequentou a igreja, ele, família e todo mundo, agora está todo mundo fora da igreja e vivendo na prática do pecado. E o Senhor Jesus Cristo volta. E como que ele vai olhar para Jesus, ele que conhece, que ouviu falar, que estava presente na igreja, como diz o escritor Hebreu, participou do Espírito Santo, viu o Espírito Santo agindo,
viu o Espírito Santo fazendo, foi iluminado a entender a palavra. Só não foi convertido, mas foi iluminado. Eu fico imaginando como que uma pessoa dessa pode chegar ao ponto de achar que vai chegar no dia do juízo e se sentir bem. Não permita se desviar. Porque a linha de chegar, temos que chegar lá, nós vamos chegar lá, nós chegamos lá. Jesus chegou lá. Jesus teve essa vitória. Eu venci o mundo. Isso mesmo. Jesus venceu o mundão. As tentações, as coisas ruins. Viu? Por isso que a corrida para a perfeição exige de nós irmos até a linha de chegada, até cruzar a linha de chegada. Aconteceu com ele mesmo. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aqui, no final ele vai escrever para Timóteo e vai dizer: cheguei no final, cruzei a linha. Foi fácil para Paulo cruzar a linha? Foi fácil para Paulo chegar até o final? Não é para Paulo nem para ninguém. Não foi fácil, não. A primeira coisa que Paulo diz é que ele teve que se desvencilhar. Ele diz assim, desvencilhando-se dos empecilhos. Tá? Com fé e muita luta. Existem muitos empecilhos, muitos impedimentos. Viu? E, portanto, com fé e muita luta, você vai conseguir se desvencilhar. Paulo conseguiu. Grandes homens têm conseguido. Muita gente tem conseguido na igreja a se desvencilhar. Em 2 Timóteo 4, 6 ou 8, tá? Que eu preguei já esse texto, e reconhecendo que chegou o momento, atravessei a linha. Deu. Cheguei no final. E foi vitorioso. Chegou no final. E ele diz, falando com autoridade de que teve muitas vitórias. Meus irmãos, a chegada na linha, ela passa por um processo de muitas vitórias. Não é só uma vitória final. Nós somos vitoriosos dia após dia. Não confunda vitória com bens materiais. Tem muita igreja ensinando que você é um vitorioso se você fazer isso, se você fizer aquilo, se você fizer uma semana disso, uma corrente daquilo. Esquece isso. A vitória é espiritual. Você botar o joelho no chão e falar: Pai, obrigado porque venci tal pecado. Pai, obrigado porque tu tiraste da minha carne aquele desejo. Porque você busca isso. Essas são as vitórias. Paulo teve essas vitórias. Chegou, chamou de maravilhoso e grandioso e nobre a luta que ele teve na corrida dele. A luta que ele teve no decurso da sua vida em busca de perfeição. Sabendo que não tinha alcançado ainda, que isso é só lá no final, depois da linha de chegada. Hein? Sabe por quê, meus irmãos? Porque houve um combate contra Satanás. E ele venceu. Isso mesmo. Em Cristo você é vitorioso. Eu venci o mundo. Estou com vocês. Sei o significado de luta. Eu conheço o significado do cansaço, do desânimo, da tristeza. Por isso eu estou com vocês. Eu sou amigo de vocês, não abandono vocês. Eu vos chamo de amigos e não de servos. Sabem por quê? Porque o servo não sabe o que acontece dentro de casa, o escravo não sabe. Mas o amigo é convidado, o amigo participa. E Jesus é nosso amigo. Ele sempre caminhou conosco. Ele sempre está ali firme conosco, nos ajudando, nos apoiando, não permitindo quedas, fortalecendo cada vez mais. É só buscar e se esforçar. Houve um combate contra Satanás. Jesus sabe e deixou um exemplo muito claro como vencê-lo. Viu? E está conosco, não nos abandona. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Contra os principados e potestades. Aqui está falando de governos do império das trevas. De principados. Viu? Tronos que governam as trevas. Foi vitorioso. Isso mesmo. Foi vitorioso. E as potestades, os demônios, os dominadores do mundo das trevas, nas regiões celestes. Tá pensando, eu disse para os irmãos aqui que a luta não é moleza, não. Não fica pensando que é uma luta física dando soco na cara do outro. Não, não é nada disso. É uma luta espiritual profunda com principado, potestade, príncipe das trevas. Agora você acha que está habilitado sem se esforçar? São coisas que eu não consigo entender. Viu? Tem pessoas que acham que pode ir lá discutir com o diabo. Não vá, não. Que até o Gabriel, quando estava lá falando sobre o corpo de Moisés, lá, o que ele falou? Que Deus te repreenda. Viu? Lá em Judas 9.
Aprenda isso. Lutou com o diabo, príncipe das trevas, regiões celestes, contra os vícios e violências dos judeus e pagão. Foi uma vida inteira de perseguição, meus irmãos. Você imagina nós hoje fôssemos crentes em determinados países onde a perseguição está lá. Imagina se nós estávamos preparados para isso. Nós temos que estar, porque a perseguição vai vir sobre a igreja. Nós temos que estar prontos para essas lutas. Tá? Contra o judaísmo, entre os gálatas. Viu? Contra o fanatismo dos tessalonicenses. Eu vi coisa muito séria na vida desse homem. Tá? Contra as contendas, a fornicação em Corinto. Quantas lutas contra o gnosticismo entre os efésios, colossenses e também dos gálatas, né? E em tudo isso, até os coríntios também tiveram problema com os gnósticos, né? Os gnósticos achavam que a sabedoria leva a Deus, né? Que Deus recebe o homem que é sábio. Então basta você ser inteligente, não tem problema pecar, não. Tem que ter cultura. Isso veio da cultura grega, né? Aí eles achavam que não precisava de Jesus, bastava ter cultura. Vai com cultura e tudo pro inferno. Ouviu? Não adianta ser doutor, PhD, não sei o quê. Se não tiver Jesus Cristo, não tem saída para ninguém. Não tem. Nunca esqueçam isso. Contra os gnosticismos, Efésios, venceu os obstáculos, tá? Guardou a fé. Foi sustentado por ela. Essa é uma corrida de fé, de confiança, de parceria com os irmãos, com a igreja e, acima de tudo, com Jesus. Jesus está junto conosco, lutando, procurando ajudar, nos manter de pé. Não somos aqueles que desistem, Paulo vai dizer mais na frente. Nós não somos daqueles que desistem, que retrocedem. Não. Nós somos daqueles que vai até o fim. Já viu aquela pessoa teimosa? Nós somos assim. Nós vamos lá. Vamos lá. Mas não é por mérito nosso, não, hein? Pode tirar da cabeça os méritos aí. Eu sou. Não. Jesus é. O Espírito Santo é que está nos ajudando a ser. Por isso, Paulo vai dizer. Viu? Entrega o caminho lá para o Espírito. Andai no Espírito. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Presta atenção, não sou eu que venço, é o Espírito em mim. É Jesus no nosso coração que traz-nos a vitória. Se você um dia começar a entrar nessa pista achando que os méritos são seus, você perdeu a corrida. Os méritos são de Jesus, o alvo é Jesus. Tá? A perfeição é de Jesus. Jesus é o caminho. Nós caminhamos nesse caminho. Nós caminhamos por ele e com ele. Isso mesmo. Para chegar a Deus, saímos do Éden para voltar. Jesus é o caminho. Ele veio buscar e mostrar como voltar para Deus. A ser recebido por Deus de novo. Essa é a nossa corrida. Preste bem atenção. A nossa salvação possibilitou a nossa volta para Deus. Nós vamos para o céu. Céu. Céu é um lindo lugar, diz um corinho. Mas lembra de uma coisa. Nós estamos sendo levados para Deus. A pessoa mais importante no jardim do Éden é Deus. A pessoa mais importante no céu é Jesus, é o Senhor nosso Deus. Isso mesmo. Nós estamos voltando para lá em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a estrada, é Ele que nos leva, é Ele que tem a porta estreita. Ouviu? Porque largos espaçosos é o caminho que não leva a lugar nenhum, leva para o inferno. Portanto, meu irmão, a corrida para a perfeição passa por correr para vencer. Segundo, ter uma disciplina extremamente rigorosa. Vamos parar com esse relaxamento. Qualquer coisinha não quer saber de igreja, não quer saber disso. Qualquer coisinha para de dar dízimo, qualquer coisinha... O que é isso? O crente não vive desse jeito, não. Viu? E outra coisa, não para até a linha de chegada. É assim que Paulo fez, foi até o fim. Quando ele estava velho, cansado, ele escreve a última carta dele, que é a 2 Timóteo, ele fala para o filho espiritual dele: terminei a carreira, cheguei na linha de chegada, passei a linha de chegada, alcançou. Quantos já alcançaram isso? Se você pegar o capítulo 11 de Efésios,
de Efésios, não, de Hebreus, você vai ver lá a lista, né? A galeria da fé. Vai ver lá aqueles chegaram. Quantas pessoas que viviam conosco que chegaram também. Querido, que nós também possamos chegar. E nós podemos, em Cristo Jesus. A conclusão está lá em Mateus 11:12, um texto que eu gosto muito de repetir aqui nos estudos. Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não é salvação não, hein? É santificação. O reino dos céus aqui é santificação. É com esforço. Tira da cabeça essa moleza que está aí. No Brasil não tem perseguição, o Brasil pode fazer. Não é não. Eu tenho visto muita gente que descansou na hora errada e fraquejou e está longe da igreja hoje. Foi embora. Foi embora. E muitos não estão voltando mais. Por quê? Porque simplesmente foram envolvidos pelo mundo e não estavam interessados. Se for salvo, vai voltar. Sofrendo, chorando, machucado. Se não for salvo, vai ficar e vai embora. Mas nós, que somos salvos, lembre-se, nós temos que se esforçar muito para não tropeçar, para não estar caindo. Vamos cair, vamos, mas não de propósito e nem por descuido, porque nós estamos lá zelando por isso. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a noite, no culto, às 19h30. Que Deus assim tenha nos abençoando. Até aqui tem nos guardado, tem nos fortalecido. E você que nos ouve, vamos continuar caminhando para nos encontrar lá no céu. Quem sabe vocês olham lá no canto do céu, lá está eu lá. Hein? Quem sabe não, você vai viver lá. Que é isso? Vamos lá. Vamos juntos, vamos se encontrar lá. Nós temos um encontro marcado, hein? Todo mundo no céu. Amém, queridos. Que Deus nos oriente e nos abençoe. Vamos orar então para encerrar esse momento de culto. Deus eterno, nós te louvamos agradecidos, ó Pai, porque a tua palavra nos incentiva, nos motiva. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos os nossos obstáculos, as nossas fraquezas. Venha nos fortalecer, ó Deus, em Cristo Jesus, que o Espírito Santo aplique em nossas vidas a tua palavra. E que nós não venhamos a desanimar, ó Pai, e não venhamos a desistir pelo caminho. Pelo contrário, Senhor Deus, esteja conosco nos dando vitória e esteja conosco, Deus, orientando e abençoando, porque tem sido assim até aqui. Tu tens feito isso. E nós te louvamos em Jesus. Agradecidos. Agora e para todo sempre, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Tem a live de Brusque. Às 10 horas tem live lá em Brusque, tá, gente? Culto. Reverendo Wellington. Vai lá, hein? Vamos alimentar o máximo que puder. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, ó Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder. Dona Noemi online. Um abraço, Noemi. Mariângela e Eduardo, Deus abençoe vocês. Casal 20. Casal 20 era uma série que passava na televisão antigamente. Por isso eu chamo de Casal 20. Rico. Esse é o Casal 20. Bom domingo, Berlândia.
Deus te abençoe junto com sua família. Firme e forte na caminhada. O Michele falou que a noite não estará presente, mas estamos juntos sempre. Quero bem-vindo a todos. Xande. Michele. Ah, Michele? Pois é, Michele. Firme e forte. A igreja está funcionando aí, né? Que bom. A hora que vier funcionar aqui também, acabou. A minha cara feia assumir. Ei? Aqui tá funcionando só em sábado. Tá bom, hein? Tá despertando aí os profetas do Novo Testamento. É. Sempre vencendo. Leonardo Santos. Deus te abençoe, Leonardo. Firme aí na caminhada, hein? Sem vacilar nem para a esquerda nem para a direita. E sem olhar para trás. Senhor, desejo em ti, que me permitas dominar, sempre até lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Até mais tarde com a graça e misericórdia.